Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no seu canal História e Cristianismo. O objetivo desse vídeo é o de explicar de forma muito simples e pedagógica o conflito que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Mas para entender esse conflito, nós temos que entender que ele é um conflito histórico, com várias fases, dentro de um processo que começa lá no século XIX. Mas vamos aqui fazer uma pequena comparação. Imagine que você e sua família estejam aí procurando uma casa para morar. Encontra essa casa e ao chegar nessa casa, encontra aí outra família vivendo naquele lugar. O que vai acontecer então? Você insiste em viver ali com aquela família e o resultado será o de conflito ou de conflitos. Foi mais ou menos isso, ou é mais ou menos isso que está acontecendo na Palestina desde o ano de 1948, com a fundação do Estado de Israel. É muito importante você entender que os conflitos entre israelenses e palestinos, eles se tornam muito fecundos a partir da fundação desse Estado de Israel em 1948. Então a grande causa desse conflito é essa fundação do Estado de Israel. Mas nós precisamos retroceder um pouco antes para entender como isso aconteceu. O vídeo de hoje nós vamos falar desde o século XIX até a fundação de Israel, a primeira parte histórica que vai gerar esse conflito. No século XIX, que foi um século em que as nações, em que os países se discutiam então o termo nacionalismo, cada um buscava a sua identidade, um judeu austríaco de nome Theodor Herzl, ele então vai criar um movimento chamado sionismo. Por que sionismo? Porque a montanha em que é construída a cidade de Jerusalém chama-se Sion. Então, o sionismo foi um movimento criado por esse Theodor Herzl para que os judeus tivessem um lar. A princípio pensou Palestina e Argentina, mas pelos lastros históricos e bíblicos com a cidade de Jerusalém, o local escolhido, logicamente, foi ali a Palestina. Então esse movimento sionismo foi um movimento que visava criar um lar para o povo judeu na Palestina. Já no século XIX, 25 mil pessoas vão voltar ali para a Palestina, esses 25 mil judeus. Em 1917, já finalizando a Primeira Guerra Mundial, os aliados venceram aí a Alemanha e outros países que estavam ligados aí na Primeira Guerra Mundial. Como recompensa, esses países vitoriosos então começaram a dividir aquela região onde hoje está a Palestina. Por exemplo, a Inglaterra ficou com a Palestina, com o Iraque e com a Jordânia, enquanto a França ficou com a Síria e com o Líbano. Então houve uma divisão, isso em 1917. A quem pertencia aquele local antes? Aquele local antes, a Palestina, pertencia a um grande império chamado Império Otomano. Os otomanos conquistaram a Palestina já no século XVI com Selim I, o turco otomano Selim I, ele dominou aquela região e em 1917 os otomanos então perderam a Palestina aí nesse processo da finalização da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, no dia 2 de novembro, isso é um fato muito importante, aconteceu a famosa Declaração Balfour. Que declaração é essa? Um inglês, um ministro para os assuntos estrangeiros, chamado Arthur James Balfour, ele mandou uma carta para o então representante da comunidade judaica, Walter, dizendo aí que a Inglaterra era favorável à criação de um lar judaico na Palestina. Então, os judeus receberam apoio da Inglaterra para a criação desse lar na questão judaica. Então, primeiro, você tem o sionismo, que foi esse movimento do século XIX que visava dar aos judeus um lar na Palestina. Segundo ponto, você tem aí então essa declaração
chamada Declaração Balfour, em que a Inglaterra apoia a criação de um lar ali na Palestina para os judeus. E são dois pontos importantes, vamos dizer assim, para a criação de um lar na Palestina. Depois, ali em 1948, a Inglaterra deixa a Palestina um ano antes. Quando a Inglaterra abandona a Palestina, a Inglaterra deveria ficar na Palestina até então, para que um Estado ali fosse construído. Quando a Inglaterra abandona a Palestina, deixa o governo da Palestina, no dia 14 de maio do ano de 1948, o líder dos judeus, chamado David Ben-Gurion, ele vai então declarar a criação do Estado de Israel. Mas antes, a ONU ela vai então fazer aí a divisão dessa região entre os dois moradores, os judeus e aí os palestinos. Como os palestinos era a grande maioria da população, com aí 70%, e os judeus apenas 30%, se esperava que a divisão da ONU ficasse mais terras para os palestinos do que para os judeus. Não foi isso que aconteceu. Os judeus foram premiados com 53,5% do território, enquanto os palestinos ficaram aí com 45,4% do território. E Jerusalém seria então uma cidade de domínio internacional. Os judeus aceitaram, já os palestinos não aceitaram, porque até então aquele território estava na mão dos otomanos, com a maioria da população árabe. No outro dia, não só os palestinos, mas alguns países, que eu vou falar no próximo vídeo, vão então declarar guerra a Israel. Essa é a primeira fase. Está fazendo um pequeno resumo. Sionismo, século XIX, que prevê então a criação de um lar na Palestina para os judeus, movimento de Theodor Herzl. Depois nós temos aí a Declaração Balfour, que é uma declaração da Inglaterra ao povo judeu, dizendo que era favorável à criação de um lar para os judeus na Palestina. E por fim, a criação do Estado de Israel, principalmente sancionado pelas Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, que acabava de ser criada, entregando a maior parte do território para os judeus e a menor parte para os palestinos. A partir da criação do Estado de Israel, irão aí terão vários conflitos naquele território envolvendo os povos judeus, o povo judeu e o povo palestino. É isso aí, espero que tenha gostado. Logo eu venho com o segundo vídeo explicando o que aconteceu pós-criação do Estado de Israel.